Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou por intermédio desse vídeo para deixar uma palavra para a nossa meditação. Sabemos que nós temos o direito, a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, errais por não conheceres as Escrituras. Como diz Oséias 4,6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. É claro que Deus coloca a culpa totalmente, completamente no sacerdote, que esconde a verdade do seu povo. Mas todos que ocultam a verdade para as pessoas, para o povo de Deus, sofrerão graves consequências diante do julgamento, diante do juízo de Deus. Estarei fazendo a oração e após a oração vamos ouvir a direção não vindo do homem, não direcionada por homem, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que não seja o homem falando, que não seja a carne revelando, que não seja sangue, que não seja a boca humana falando, mas seja a tua boca falando, revelando. O Espírito usa no início ao término deste vídeo. E ao chegar esse vídeo, o Senhor vai libertar, o Senhor vai despertar as pessoas que estão dormindo espiritualmente, que estão cegas espiritualmente. O Senhor vai acordar, eu creio, essas pessoas vão ser despertadas através, meu Pai, do teu Espírito, que tem poder para isso, para libertar, para restaurar, para transformar, para abrir a visão espiritual daqueles que estão cegos, que estão dormindo espiritualmente. Fala através dessa mensagem no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Minha Bíblia está aberta em Mateus 7, versículo 13. Vai ser 13 evangelhos. Vamos nessa meditação, neste momento. Observe o que diz em Mateus 7, 13. As duas estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Observe Jesus que falou isso. Ele falou, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A porta estreita é ela que vai levar uma pessoa à salvação, à vida eterna. A porta estreita, ela não passou por reforma. A pessoa não pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira, se ela quer entrar pela porta estreita. Mas a porta larga, espaçosa, é o mundo. E pessoas que estão no mundo não precisam renunciar, sacrificar, não precisam lutar contra o pecado, contra os seus desejos carnais, porque a Bíblia diz que é uma luta constante. A carne luta contra o espírito. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz mais. Os que estão no mundo se titulam inimigos de Deus. Pessoas que estão no mundo são inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus ama, Deus tem a sua misericórdia, se Deus dá a oportunidade. Porque o momento que a pessoa se torna inimigo do mundo, se torna amigo de Deus. Então Jesus, ele aconselha que nós viemos entrar pela porta estreita, mas ele não obriga. Uma coisa que Jesus nunca vai fazer é obrigar. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá o direito de escolhas. Jesus fala, entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Pessoas que estão no mundo, na porta larga, no caminho espaçoso, é o que? Conduz para a perdição, para o sofrimento eterno. Ou seja, pessoas que, se não se arrependerem quanto a tempo, infelizmente, serão condenadas eternamente pelas suas próprias
ignorâncias, por não se arrependerem dos seus pecados enquanto estava sobre a terra. Então Jesus fala, entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitas pessoas, infelizmente, vão entrar pela porta larga. O caminho que conduz para o quê? A perdição eterna. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Infelizmente, poucas pessoas serão salvas. E Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus que todos que morram, morram se arrependendo, que morram com Cristo Jesus na sua vida. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, não. Na morte de um pecador, na vida de uma pessoa que fez coisas desagradáveis a Deus. Deus, ele perdoa. Você quer ver melhor? O ladrão da cruz. Ele estava na cruz porque ele era ladrão, quer dizer, ele roubava. Mas Jesus poderia, aos olhos humanos, julgar aquele homem. Dizer, não, você é ladrão, você está aqui porque você merece, eu não vou te perdoar, eu não vou te dar o paraíso. Não. Na mesma hora, Jesus falou, ainda hoje estarás comigo onde? No paraíso. Ainda hoje mesmo. Então aquele ladrão, quando ele parou de respirar, ele foi o primeiro a ser salvo no momento da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele não tem prazer na morte de um ímpio. As pessoas, pela sua ignorância, pela sua arrogância, querem viver na porta larga, querem viver no pecado, se acham que tem proveito nisso, não tem proveito em nada. A nossa carne, ela não liga para a eternidade, porque não é ela que vai para lá. Não. Quem vai para a eternidade é a alma. Então, a carne, quer dizer, a pessoa ela vai alimentar os seus desejos carnais, mas o que pode sofrer graves consequências futuramente é a alma, que clama, que geme. Tem pessoas que estão aflitas, vazias, tentam preencher o vazio deste mundo, e somente o que pode preencher esse vazio é a presença de Deus. Então Jesus, ele fala que a porta é estreita, é apertado o caminho, que conduz para o quê? Para a vida eterna. São pessoas que sacrificam a si mesmo, que renunciam a si mesmo. É como Jesus fala em questão dos seus discípulos. Observe o que ele fala em Marcos 8, versículo 34. Ele fala assim, então convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém, observe que ninguém é obrigado. Ele fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não obriga nada de ele. Ele falou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus não obriga nada a ninguém. Agora, uma pessoa que quer ser discípulo não é uma pessoa que carrega a Bíblia debaixo do braço. Discípulo não é uma pessoa que ela vai, de repente, no culto a terça, a quinta ou domingo, ou outro dia da semana, ou todo dia, de segunda a segunda. Não, isso não é ser discípulo. O discípulo nega a si mesmo. O discípulo, ele nega a sua carne. O discípulo nega o seu eu. O discípulo, ele se distancia do mundo e se aproxima mais e mais de Deus e da sua palavra. Ele fala, se alguém, ele não obriga a ninguém. Ele fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Quer dizer, vale a pena perder muita coisa aqui na terra. Vale a pena perder o prazer momentâneo. Vale a pena perder o adultério, o engano, a mentira, a fornicação. Vale a pena. Porque nós podemos perder, mas também vamos o quê? Ganhar a salvação, a vida eterna, a coroa da vida. Vamos tomar posse da porta estreita,
da porta estreita, do caminho apertado que conduz para a vida eterna. Então ele fala, ó 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem daria um homem em troca de sua alma? Ou seja, que aproveito tem? A pessoa ganhar o mundo inteiro, ou seja, a pessoa se prostituir, fornicar, mentir, a pessoa fazer o que ela quiser, mas no final de tudo perder o seu bem maior, o seu bem precioso, a sua salvação. Uma coisa que Deus, ele não nos proíbe é ter o livre arbítrio. O caminho espaçoso, que é a porta larga que conduz para a perdição, mas Jesus, ele fala entrar pela porta estreita. A porta estreita é para aqueles que sacrificam, que renunciam a si mesmo. Agora observe o que diz lá em Apocalipse 22, versículo 10. O que diz, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Que as pessoas elas vão conhecer de fato o Deus de justiça. O Deus que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Ninguém vai escapar da justiça de Deus. Ninguém vai poder mais se arrepender, pedir perdão, querer mudança. Vai ser tarde demais. Ele fala no 11, continue. Observe, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso aqui é livre-arbítrio. Ele fala, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo, ou seja, está no mundo. Está na imundícia do pecado, do adultério, da mentira, da prostituição, continue fazendo. Te faz bem? Continua fazendo. Olha o livre-arbítrio. De repente, nós que conhecemos a Deus, queremos obrigar alguém a aceitar Jesus, que venham buscar a Deus, mas o próprio Deus dá livre-arbítrio para todos. Continue. Você é uma pessoa injusta? Te faz bem? Então continue na justiça. Você é uma pessoa imunda? Uma pessoa que vive na prática do pecado, agradando sua carne? Continua fazendo isso. Ele fala, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, a pessoa santa é uma pessoa que separada, não pratica as coisas do mundo e às vezes é criticada, é maltratada, zombada por não fazer as práticas do mundo, renunciar às coisas do mundo, mas continue, porque isso está o quê? Agradando a Deus. E isso é para o bem final da sua alma. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, quer dizer, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, quando ele vir, cada um, quer dizer, a pessoa vai colher o que ela plantou. Você acha que é uma pessoa que é injusta, uma pessoa que vive na imundiça, você acha que essa pessoa, ela vai para onde? Ela vai para a porta larga, por caminhos passados, ela vai ser conduzida, que é a perdição eterna. Mas uma pessoa que está sendo justa, que está se santificando, separando, para onde ela vai? Ela vai entrar no caminho apertado, que vai ser conduzida para a vida eterna. Então, quem quiser viver no pecado, continua pecando, continua adulterando, se prostituindo. Se o próprio Deus não proíbe, ele falou, continue. Agora, uma coisa, a pessoa ela vai colher aquilo que ela plantou. Se a pessoa que vive na porta larga, no caminho espaçoso, no pecado, ela tem que ter a certeza aonde que ela vai passar a sua eternidade. Não pode esperar no céu. Não, eu vou ser salvo, eu vou morar com Jesus. Não, não, não. A pessoa tem que viver e saber que se ela morrer, aonde que ela vai passar a sua eternidade, sofrimento eterno. Mas uma pessoa que vive na justiça, que se santifica, ela pode ter a certeza que o que vai esperar ela vai ser a vida eterna. Versículo 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê?
a mentira. Então a Bíblia, ela já tem a lista, vamos dizer assim, quem vai entrar e quem vai ficar lá de fora. Ó, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se o diabo é o pai, então ele tem seus filhos. E quem são os filhos do diabo? Os que mentem. Tem pessoas que mentem o tempo todo. Mentem, já se deram bem na mentira, mas ficam lá de fora, se não se. Mas ainda, enquanto a vida é esperança. Enquanto está respirando, pode se arrepender, pode buscar a Deus, pedir perdão e ser o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas se deixar de respirar, não vai mais ter oportunidade e a colheita vai ser aquilo que a pessoa plantou em vida. Então, observe que Deus nos dá o livre-arbítrio para todos nós. Então, medite essa palavra. Fazer a oração para encerrar. Senhor Deus poderoso, Pai. Eu creio que o Teu Espírito falou através dessa mensagem, dessa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado. Eu creio que o Teu Espírito despertou a todos que vão ter conhecimento desta mensagem, dessa palavra. Assim te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus.